Fala, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Irmãos, o vídeo a seguir é da Neila Oliveira. Ela fala sobre filmes, séries, desenhos, né? E eu vi uma palestra dela aqui na igreja onde eu frequento. Irmãos, muito bom, tá? Mensagens ocultas, subliminares, tá? Mas tem mensagens também escancaradas. O inimigo, meus irmãos, ele é terrível. A gente tem que tomar muito cuidado com o que os nossos filhos assistem. Então, acompanhem o vídeo aí e tirem suas próprias conclusões. Amém? Deus abençoe a todos. Bom dia. Prazer muito grande estar aqui. O pastor Carnassali fez uma gentil apresentação, mas eu gostaria de dizer para todos vocês que hoje eu estou aqui em resposta a uma oração. E eu acho que foi uma das orações mais rápidas que Deus atendeu. Porque era uma quarta-feira, à tarde, e eu orei e falei para Deus do fundo do meu coração: Senhor, se essa mensagem é relevante, quando que ela vai chegar aos líderes? Foi esta a minha oração. Isso foi numa quarta tarde, quando foi na quinta à noite, eu recebi uma ligação do meu chefe, pastor Marcos de Benedicto, porque ele havia recebido uma ligação do pastor Rafael Rossi, fazendo o convite para que hoje eu estivesse aqui. Então, eu tenho plena convicção de que, se hoje eu estou aqui, é porque Deus atendeu esta oração. Eu também agradeço muito a esta igreja, e agradeço a Casa Publicadora Brasileira, porque eu sou um exemplo do que é acreditar nas novas gerações. Talvez alguns tenham feito uma conta rápida. 33 anos de trabalho na Casa Publicadora Brasileira. Que idade tem essa mulher? Você pode fazer as contas, porque eu comecei a trabalhar com 17 anos. E eu sou um exemplo claro do que pode acontecer quando se acredita nas novas gerações. Pastor Lessa me deu a oportunidade de fazer um teste na redação. Esses 33 anos são dentro da redação. E ele lutou porque ele viu, não alguém pronto, ele viu alguém que poderia ter potencial. E hoje eu sou muito feliz porque eu sei que isso norteou a minha vida, minha família. E eu sou muito feliz e grata a Deus por isso. Então, vamos ao tema de hoje. Vocês estão vendo aí? Protagonistas conhecedores do roteiro. Mais uma bênção que foi me concedida foi participar de um MBA em Novas Gerações, que foi feito em parceria, né? Divisão, Casa Publicadora Brasileira. E esse, na verdade, foi o tema do artigo que eu apresentei no final, na conclusão do curso. Protagonistas, conhecedores do roteiro. E eu tenho certeza de que, como eu, talvez você pense neste verso. Nós sonhamos, todos nós sonhamos, que as novas gerações realmente cumpram este verso. Joel 2:28, e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. E claro, o pastor Carnassali já mencionou aqui da minha paixão pelo espírito de profecia. Isso norteou a minha vida, isso me protegeu. E eu sonho com o tempo em que todos os nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens entendam isso. Não olhem para o espírito de profecia como restrições, como impedimentos, mas como proteção. Ellen White, ela acreditou no texto de Joel 2:28. Ela tinha convicção disso. E também por revelação. Eu separei apenas 2 textos aqui, para a gente ver como isso realmente se concretiza ali, nos escritos dela. As crianças e os jovens, com seu vigoroso talento, energia e coragem, sua impressionabilidade, são amados de Deus. E deseja Ele pô-los em harmonia com seus instrumentos divinos. Eles pertencem a Cristo. São a aquisição de seu sangue, a reivindicação de seu amor. Vivem porque Ele os mantém por seu poder. Seu tempo, suas forças, suas habilidades lhe pertencem para serem desenvolvidos, educados e usados por Ele. E mais um aqui. O talento juvenil bem organizado e bem exercitado é necessário em nossas igrejas. Os jovens farão alguma coisa com suas transbordantes energias. Mas tem um detalhe aqui. A menos que essas energias sejam dirigidas por condutos certos,
serão pelos jovens usadas de maneira que ferirá sua própria espiritualidade e se demonstrará um mal àqueles com quem se associam. Muito sério isso, né? Mas vejam, era a visão já de uma mulher que viveu no século XIX até início ali do século XX, mas antecipando hoje o que os profissionais que lidam com essa faixa etária, crianças, adolescentes e jovens, estão descobrindo. Um exemplo aqui para vocês. Daniel Siegel, ele escreveu esses 2 livros. É um especialista, se especializou em estudar o cérebro adolescente. E olha o que ele escreveu a respeito. E aqui tem uma surpresa, uma informação que é muito importante, especialmente para aqueles que lidam com jovens. Vão ter que estar bem ligados, associados ao Ministério da Criança e Adolescente. Porque vejam ali a nova faixa etária que compreende a adolescência. É nessa fase que o adolescente, entre os 12 e os 24 anos, pode alcançar o potencial máximo, porque seu cérebro está em pleno desenvolvimento. As mudanças naturais e sadias no cérebro deveriam ser vistas como excelentes oportunidades para o amadurecimento e ajudar a criar, em vários aspectos, uma jornada vital mais positiva e produtiva. Eu costumo dizer, quando estou falando para professores de crianças e adolescentes, que eles não fiquem enciumados, aqueles que lidam com as crianças, mas na adolescência, na classe dos adolescentes, praticamente é o último nível que nós teremos uma influência muito mais forte sobre eles. Em que a mente deles está mais facilmente sendo impressionada pelo que a gente está apresentando para eles ali. Muito bem. Mais um texto aqui, vocês vão ver que eu vou usar bastante referência, né, do espírito de profecia. Ellen White tinha uma grande preocupação com os jovens. Ela sabia do potencial, sabia do plano de Deus, mas ela tinha muita preocupação. A ponto de a última visão dela, que aconteceu em 3 de março de 1915, estar relacionada com os jovens. Ela chamou William, o filho dela, conversou e disse dessa preocupação. E ela escreveu: agora é o tempo e a oportunidade para trabalharmos pelos jovens. Diga-lhes que atualmente estamos numa crise perigosa e precisamos saber como distinguir a verdadeira piedade. Vocês têm dúvidas de que isso está acontecendo agora, no nosso tempo? Nossos jovens precisam ser ajudados, erguidos e animados. Dessa parte todo mundo gosta, né? Mas veja o que diz na sequência. Mas da maneira correta. Talvez não como eles gostariam, mas da maneira que os ajude a ter mente santificada. E nós vamos ter muitos desafios com isso. Mas Deus está conosco, Ele prometeu e nós devemos seguir. Observe que tem uma condição aqui. As crianças, os adolescentes, os jovens vão realmente desempenhar um papel fundamental no cumprimento da missão. Mas existe uma condição, e isso está bem no início do verso, que diz: e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito. Ou seja, a condição para que eles cumpram é essa. É ter o espírito. E aqui entra, né, o nosso desafio. Como eu mencionei, protagonistas, conhecedores do roteiro, a gente tem que entender que se imaginarmos ali, né, como se fosse num filme, ou algo que você está escrevendo, produzindo ali um material escrito, você precisa ter um roteiro principal. E o roteiro principal, seguramente, nós sabemos, é a Bíblia. Coloquei esta tela aqui, daqui a pouquinho vocês vão entender por quê. Eu classificaria o espírito de profecia como script. Se você tem o roteiro principal, você tem o script. O que é o script? É um conjunto de instruções. Ok? Mas vamos avançar? Sabemos que o inimigo conhece muito bem o plano de Deus para as novas gerações. Ele lê a Bíblia, eu creio que com muito mais... procurando com muito mais atenção do que às vezes nós mesmos. Por quê? Porque a Bíblia revela o plano de Deus para tudo. E Deus já revelou, então Ele sabe. Ele já procurou ali, Ele já encontrou, Ele sabe o que Deus tem planejado para as novas gerações. Então, dentro desse aspecto, o que nós temos? Se temos uma história original, que estratégia você acha que o inimigo iria usar? Ele vai tentar distorcer o enredo. E vai chegar, inclusive, a inverter os papéis. Por isso, queridos, que eu vou ter que entrar agora num aspecto, numa área aqui, que é um pouco melindrosa.
né? Mas a gente vai ter que falar sobre isso, porque a gente tem que falar de coisas práticas. Não adianta a gente pensar que a igreja está vivendo um momento de crescimento maravilhoso, porque isso realmente está acontecendo, mas às vezes a gente não perceber quais são as fragilidades quando diz respeito às novas gerações. Então, só um exemplo aqui, né, se haveria uma distorção nesse enredo, então vamos pegar o que Deus diz, o que a palavra de Deus diz, no seu roteiro ali principal, e como o inimigo tem trabalhado para distorcer isso. Deus disse, já ali para Adão e Eva, não desobedeçam, porque certamente vocês vão morrer. A consequência do pecado será a morte. Nós sabemos que o ser humano deixou de ser imortal por causa do pecado, por causa da desobediência. Aí o que o inimigo faz? Você acha que ele simplesmente vem e apresenta ali a versão dele de maneira nua e crua, vamos dizer assim? Ou será que ele, como fez com Eva, ele usaria um subterfúgio, ele usaria uma distração? Rei Leão foi um dos primeiros desenhos em que a Disney apresentou, sem disfarce, o espiritismo. E é aqui que acontece algo bem comum, né, quando a gente está lendo ou assistindo uma obra de ficção. Normalmente a gente pergunta assim, eu estou acima disso. A gente pensa, eu estou acima disso, porque eu sei que isso é uma obra de ficção. Há estudos que mostram como você baixa a guarda quando você está ciente de que aquilo não existe. E você é muito mais facilmente convencido de algo que você talvez nem acredite, porque aquilo está sendo apresentado de uma forma fictícia. Vamos nos lembrar, né, de novo do exemplo de Eva. Satanás conseguiu criar uma tremenda distração quando ele apareceu como uma serpente falante. Se ele tivesse aparecido como um anjo, ou mesmo como um ser humano, Eva, que sabia, que tinha sido informada de tudo que já havia acontecido no céu, vocês acham que ela teria permanecido ali? Não. Mas Ellen White diz no livro História da Redenção que como ele apareceu numa forma inferior de vida, um animal, e falando, ela se deixou levar por aquela distração e acabou sendo enganada, levada. Claro que o inimigo ia usar a mesma estratégia. Por quê? Porque tem dado certo. Ellen White, inclusive, alertou que no fim dos tempos, o espiritismo seria apresentado em forma de fábulas. E o que é uma fábula? Histórias em que os animais falam. Vamos avançar um pouco mais? Um conceito aqui que a gente já pode deixar estabelecido. Hoje não existe mais nada subliminar. E um outro exemplo está aqui. Eu peguei um dos primeiros da Disney, apresentando o espiritismo, e o último, o lançamento, Soul. Qual é a história aqui? Pela imagem você já vê, mas só algumas informações que são dadas na própria sinopse da animação. É hora de se tornar metafísico. Soul é uma jornada como nenhuma outra e uma incrível aventura. Seres chamados de conselheiros são os responsáveis em manter a ordem do grande antes. Você acha que isso é coincidência? A história de um músico, um professor, que quando está prestes a realizar o grande sonho da sua vida, que era participar de uma apresentação musical, ele sofre um acidente, então ele vai para esse outro mundo, do grande antes, onde ele ficará até poder voltar encarnado a este mundo e na companhia de uma alma que ainda não havia sido encarnada, chamada Alma 22. E a história toda se desenvolve aí. Há alguma coisa de subliminar nisso? Nada, nada mais. Mas vamos avançar um pouquinho. Quero usar só 3 exemplos aqui do que o roteiro original apresenta e como isso tem sido distorcido. Deus disse, não imitem as práticas das pessoas que não temem ao Senhor, que entregam o controle de sua vida ao inimigo. Não se envolvam com magia, bruxaria e feitiçaria. Vocês estão vendo que aqui eu resumi, né, muita coisa que é dita ali para o povo de Israel. Mas ok, aí o inimigo vem e ele apresenta tudo de uma forma bonita, de uma forma encantadora. Se você hoje perguntar para uma criança o que você prefere,
Você quer ter poderes mágicos ou você quer ser uma criança obediente a Deus, que cumpra ali tudo que... O que você acha que ele vai escolher? O que a mídia tem feito com as nossas crianças? Tem convencido de que a magia é algo bom, é algo que faz parte da vida. Todo mundo precisa de um pouco de magia, não é? Mas, queridos, a Bíblia, ela não se equivoca nos seus conceitos. Deus, quando disse claramente, e principalmente ali ao povo de Israel, que eles não deveriam imitar as práticas pagãs, e inclui ali tudo isso, ele estava realmente protegendo o povo de começar a usar coisas que Satanás tomou para si. Magia, feitiçaria, bruxaria, são bandeiras de Satanás. Bem, mas como tudo aparece de uma forma linda, de uma forma encantadora, as crianças têm sido convencidas de que a magia resolve tudo. Na verdade, o princípio da magia é: o poder está dentro de você. E aí a gente entende porque Satanás usa isso, né, como sua bandeira. Mas vamos avançar. Claro, né, que eu creio que a obra que ficou mais explícita, né, essa questão da feitiçaria, foi quando em 1997, foi lançada a obra de Harry Potter, que, lamentavelmente, queridos, formou uma geração. Formou uma geração. Eu não tenho tempo aqui para falar alguns detalhes para vocês, mas eu tenho convivido com hoje jovens pais, que fizeram parte da geração Harry Potter, e que hoje têm muita dificuldade com alguns assuntos, por incrível que pareça. Quando algumas coisas são apresentadas de uma forma fictícia, a gente tem a tendência de baixar a guarda. Mas vamos lá. Peguei também 2 exemplos, como o primeiro e dos lançamentos aí. Disney lançou recentemente essa série chamada WandaVision. Está ali Marvel Studios, porque a Disney comprou a Marvel. Apresentando a história da feiticeira Escarlate, ou seja, tudo muito claro. E muitas pessoas ainda continuam com aquela ideia de que isso é apenas uma história de ficção. Não é, queridos. Quando o que está sendo apresentado contraria a palavra de Deus, não há negociação. E as novas gerações precisam ter essa confiança. Elas precisam entender isso. Bem, terceiro ponto aqui. Esse é um dos textos que eu mais aprecio. Porque não tem como, né? A palavra de Deus é tão clara, né? E vocês estão vendo aí que eu estou usando uma versão, é a nova versão transformadora. Está aqui a minha Bíblia. Nessa versão, porque eu acho que é importante que a gente dê também ali para as novas gerações opções. Aqui é uma versão contemporânea, não é uma paráfrase, não é nada disso. É só uma versão contemporânea, para que as coisas fiquem mais fáceis para eles também. Veja ali, Deus diz em sua palavra: não apaguem o Espírito. Nós sabemos que o Espírito é representado na Bíblia por muitos símbolos, e um deles é o fogo. Não apaguem o Espírito. Não desprezem as profecias. Olha que lindo. As 2 palavras aqui, né, pastor Hélio? Espírito e profecia ali. Interessante. Mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. Com os adolescentes, a gente precisa ser bem objetivo e claros com eles, sabe? Não adianta, às vezes, a gente ficar querendo medir palavras e pensando, não, eles vão compreender, como o pastor Hélio apresentou ali. E o texto é claro, diz o quê? Mantenham-se afastados de toda forma de mal. Tem alguma brecha ali para dizer assim, não, mas isso daqui a gente pode abrir uma exceção? Não, queridos. Não podemos nos aproximar do mal. Devemos nos afastar de toda forma do mal. E aqui acontece algo que talvez envolva muitos de nós aqui, porque talvez tenha a ver com a infância de alguns de nós. Histórias que foram sendo contadas e que, no início, a gente tinha claramente qual era o objetivo, porque a gente via o bem e o mal claramente representados, não é? E aí a gente pensava assim, sem problema, eu fui vítima disso com os meus filhos. Eu pensava, a gente escolhe o que pode, o que não pode, e a gente usa isso certo, da forma certa. A gente diz assim, tá vendo? Ó, isso daqui mostrou o que acontece quando você faz as coisas certas, o que acontece com o bem, e o mal ele vai ser penalizado, vai sofrer as consequências, e está tudo certo, o grande conflito. Fácil pensar assim, né? Mas isso foi isca para a gente. Para nós que hoje educamos os nossos filhos. Eu vou mostrar para vocês por quê. Mais ou menos desde 2010...
Começou a haver uma inversão aí. E agora são apresentados personagens que eram do mal sendo os protagonistas, e não só isso. Eles são os heróis da história, né? Talvez você tenha uma curiosidade. Como que ela faz essas pesquisas? Ah, ela deve sentar lá. Aí saiu alguma coisa, lançou, ela senta, assiste tudo, e depois ela pode fazer essas anotações, e aí pode vir aqui e nos orientar. Não. Vou deixar já bem claro para vocês, eu não faço isso. E eu estaria sendo incoerente, como o pastor Hélio falou, se eu fizesse isso e depois fosse falar para os meus adolescentes. Queridos, as minhas pesquisas, elas são baseadas em sinopses, é suficiente. E eu pesquiso, sabe quem? Quem produz. Eu quero saber quem foi o roteirista, eu quero saber quem foi o produtor e que intenção ele tinha com aquilo. Por isso que vocês estão vendo aqui, olha, a informação do diretor da obra Malévola, né? Aqui já Malévola 2. E ele diz ali, a partir do terceiro ali, parágrafo, né? As lentes estão focadas no universo de Malévola. É também sobre a natureza do mal. A vilania absoluta não interessa a Ronin, que é o diretor. Ele quer explorar todos os lados da maldade, até o mais frágil. Para mim, acabou. Eu preciso continuar pesquisando, indo atrás disso? Não. E eu tenho uma expressão que eu uso com os adolescentes, que é muito fácil de entender. Você já viu alguém revirar o lixo e sair limpo? Não. Ninguém revira o lixo e sai limpo. Bem, mas vamos avançar. Algumas produções aí, não sei se vocês estão por dentro. Quem lida com novas gerações, e vocês, com certeza, lidam em alguma fase, em algum momento da vida de vocês estão lidando com as novas gerações, precisa entender o que está acontecendo no universo deles, porque essas são produções específicas para adolescentes. Tem alguma coisa de subliminar aí? Não. Tudo muito claro. Você está vendo que uma história está sendo contada. Esses elementos pertencem a que história? Uma história está sendo contada. Fez sucesso, se lança 2, 3, né? E cada vez vai ficando mais explícito. A Bíblia é clara. Se afastem de toda forma do mal. Mas as coisas vão avançando. E daqui a pouco você vê alguns comportamentos, você vê algumas roupas, e eles estão copiando de onde? De onde eles estão copiando? E quando você pensa assim, não, agora deu, né? Não dá para ir mais longe. Mas as coisas continuam. A ponto de a Disney lançar agora, recentemente, a série sobre Loki. Você sabe como Loki é identificado? O Deus da trapaça. O Deus da trapaça. Como a Disney tem muita influência, eles têm um público muito amplo, eles compraram um canal de streaming, no estilo da Netflix. Então, você tem acesso agora muito fácil. Você faz a assinatura e você tem acesso a tudo. Como me interessa a área dos adolescentes, o que eles estão produzindo? Uma série baseada nesses livros dessa autora, que se chama Serena Valentino, em que ela produziu 6 livros contando as histórias dos contos de fadas na versão dos vilões. E para não ficar dúvidas aqui de que uma história está sendo contada, e você sabe muito bem qual é essa história, eu separei só o texto de contracapa de um dos livros. Veja o que diz ali. Toda história tem 2 pontos de vista, não é mesmo? De que lado você está? Descubra neste livro todos os segredos do passado de Úrsula e desvende qual era o seu papel no reino de Tritão, o motivo de sua expulsão das dependências reais e principalmente como ela se transformou na temida bruxa do mar, que enfeitiçou a encantadora princesa Ariel. Está vendo que está claro aqui qual é a mensagem? Qual é a mensagem? Existe uma justificativa para o mal. Se você conhecesse o que aconteceu, o que eu vivi, o que eu passei, você também me daria razão. Essa é a mensagem clara que está sendo apresentada aqui. Agora vejam isso, né? Porque já virou um padrão. Quando lançaram o filme do Coringa, que sempre foi visto como o vilão, o inimigo do Batman, muitas pessoas ficaram impressionadas com a reação de quem saía do cinema. Porque todo mundo saía com empatia.
simpatia pelo vilão, pelo personagem, o Coringa. Na época, a revista Super Interessante publicou uma matéria e eu destaquei aqui alguns pontos. Veja bem, se gostamos dos vilões é porque todos nós possuímos uma face sombria, ainda que não a expressemos. Nesses personagens imperfeitos, acabamos enxergando o quê? Um pouco da nossa realidade. E não bastasse isso, veja, talvez seja esse o grande apelo das narrativas dos anti-heróis. Humanizá-los exige tanto talento narrativo que é impossível não acabar seduzido. E não tem problema com isso. Pode torcer pelos vilões à vontade. Afinal, não há ninguém tão parecido com a gente quanto eles. Que coisa triste, né? Mas o espírito de profecia responde. Por que tudo isso está acontecendo? Veja aqui. Por milhares de anos, Satanás tem estado a fazer experiências com as características da mente humana e aprendeu a conhecê-la bem. Por sua sutil atuação nestes últimos dias, ele está vinculando a mente dele, a mente humana dele próprio, impregnando-a de seus pensamentos. E está fazendo essa obra de modo tão ilusório que os que lhe aceitam a guia não sabem que estão sendo levados por ele de acordo com sua vontade. O grande enganador espera confundir a mente dos homens e mulheres de tal maneira que não seja ouvida nenhuma outra voz senão a dele. O espírito de profecia é uma proteção para a gente ou não é? Queridos, é uma proteção para a gente ou não é? Como a gente pode duvidar? Como que há pessoas que podem duvidar disso? Mas vamos lá. 2 pontos, então, só para a gente ir caminhando aqui. Não existe mais nada subliminar. E o mal está conquistando a simpatia das novas gerações. Aqui eu não estou falando em nível de igreja. Ah, só as nossas. Não. Em todos os níveis de novas gerações. Vamos avançar. Scott Meyer é um ex-cinegrafista de Hollywood, um rapaz que cresceu na igreja adventista, depois abandonou, tinha paixão por isso, mas um dia ele teve um encontro com Deus que não teve como, ele abandonou tudo. E hoje ele tem um ministério chamado Little Light, que é justamente nesse sentido, de alertar, e contar e falar. Eu destaquei uma frase dele aqui. Desenhos, filmes, séries, programas de TV são como sermões. Eles nos ensinam coisas sobre a vida. E aqui, coisas que as imagens elas já contam. Imagina, se na imagem você já está ouvindo um sermão, imagine quando você está envolvido com a história. Você está vendo os conceitos ali. E um dos grandes conceitos que tem sido apresentados é a ideia de que o bem e o mal são necessários para que exista equilíbrio no universo. Um princípio claro do taoísmo. Já ouviram falar? Yin e Yang. Todo mal tem um pouquinho de bem e todo bem tem um pouquinho de mal. Por que nesses personagens? Aqui eu peguei um desenho que é de TV aberta, um dos mais vistos, da faixa etária aí dos juvenis e adolescentes, Miraculous. A personagem feminina ali tem o poder da criação. E o personagem masculino ali tem o personagem da destruição. Mas eles são heróis juntos quando eles juntam ali as forças, quando eles equilibram as forças. Star Wars, mesmo princípio, queridos. A gente não pode ser ignorante das coisas. George Lucas, quando criou Star Wars, ele já nas entrevistas, ele já deixou claro qual é a crença dele. Ele é adepto do taoísmo e também do panteísmo. E ele, inclusive, foi interessante, porque numa entrevista, ele falou assim, eu não entendo por que as pessoas ficam usando essa frase, né? Que a força esteja com você, fazendo uma alusão como se isso fosse a força do bem. Ele disse numa entrevista, isto não existe. As forças contrárias, elas são necessárias também para trazer equilíbrio ao universo. E agora, no dia 4 de maio, né, que já se tornou um dia oficial, né, de Star Wars, eles fizeram comemorações em muitos meios aí, né, de comunicação. E eles ali acabam colocando, e todo mundo que é fã, que assiste e que lê, sabe disso. A própria luz que é mencionada ali é uma luz que vem
de dentro da pessoa. O poder está dentro dela, né? Mas tudo bem, vamos lá, avançar um pouquinho. O Senhor colocou diante de mim, e este texto, Ellen White escreveu quando ela teve a visão do grande conflito, em 1858. O Senhor colocou diante de mim assuntos que são de urgente importância para o presente tempo e que alcançam o futuro. Foram-me ditas as palavras: escreve num livro as coisas que tens visto e ouvido para que cheguem a todos os povos, pois vai chegar o tempo em que a história passada se repetirá. Esse texto que está no livro Comportor Evangelista foi um divisor de águas na minha vida, quando eu comecei a entender o que estava acontecendo com esse universo das nossas crianças e adolescentes. Foi bem quando eu estava trabalhando com a série Conflito na Linguagem de Hoje. E, queridos, eu li esses materiais, eu acho que pelo menos 3 ou 4 vezes cada livro. E cada vez que eu lia, mais eu enxergava o que estava acontecendo à nossa volta. Não foi pesquisar. Não foi. Aquilo só comprovou. Mas foi a leitura. Você via aquilo. Não é possível. Deus está aqui mostrando, está deixando claro, né? E só vou dar um exemplo para vocês da história do grande conflito, porque é essa história que ela disse que se repetiria ali. Como essa história está sendo contada com personagens que são para crianças bem pequenas, My Little Pony. Eu até tenho aqui um exemplar, não costumo adquirir, mas esse daqui eu estava numa viagem aos Estados Unidos e numa loja de produtos infantis, quando eu vi, comecei a folhear, eu falei, não é possível, isso aqui é o grande conflito como Satanás quer contar para as crianças. Meus filhos estavam comigo, eu também passo por isso em casa. Sabe o que eles falaram? Mãe, agora você exagerou, agora você está vendo coisas. E eu falei assim, não, peraí, vamos ver. Aí o meu filho mais velho falou, mãe, vai para as últimas páginas, porque aí a gente vê se é isso mesmo. Olha como a história está sendo contada aqui. Era uma vez no reino de Equestria 2 irmãs. Uma governava o dia, a outra governava a noite. Princesa Celestia e Princesa Luna. Mas um dia elas se desentenderam, uma sentia ciúmes da outra. E a Princesa Luna precisou ser expulsa do reino de Equestria. Ela foi para uma outra dimensão, onde ela teve o seu nome mudado para Pesadelo da Noite. Mas essa história que envolve uma floresta mágica, com uma árvore, com frutos que são os elementos da harmonia, na verdade, essa história estava sendo contada neste livro, que se chama o livro da profecia. E sabe o que diz nesse livro da profecia, o que a personagem ali ela encontra? Que depois de 1000 anos, a princesa Luna voltaria para tomar o reino de Equestria, mas, em vez de ter um confronto com a irmã, elas fariam as pazes e governariam juntas Equestria. A profecia do milênio, queridos. Agora, sabe o que me causa tristeza? E quando eu falo para o grupo de adolescentes, eu falo assim, eu não estou preocupada enquanto vocês conhecem dessas histórias ou das coisas que estão sendo apresentadas aqui. O que me preocupa, o que me deixa angustiada, é quanto vocês conhecem da história original. Porque se vocês conhecem a história original, a hora que você vê o engano, você foge dele. Mas quantos estão sendo enganados, queridos? E aqui entra mais um princípio, veja. Convence mais facilmente quem conta primeiro a história. A criança que ouve primeiro a história desse jeito, e você vai dar um estudo bíblico para ela, com todo cuidado, com todo jeitinho para que ela entenda sobre o milênio. Sabe o que ela vai falar para você? Quando você fala assim, então, depois desses 1000 anos, Deus virá e destruirá o mal para sempre. O que ela vai pensar? Deus é mal. Convence mais facilmente quem conta primeiro a história. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Nós que temos que contar primeiro essa história. Para quando a mentira chegar, não ter espaço para elas. Vamos avançar um pouquinho. Pregue a palavra. Ai, como eu amo esse texto, porque foi dito por Paulo, um ministro, para um jovem, em quem ele viu potencial e a quem ele decidiu discipular. E ele disse para Timóteo, pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável ou não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro.
seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Seria muito fácil a gente lidar com as novas gerações se a gente falasse apenas aquilo que eles querem ouvir. Nós não teríamos inimigos, nós teríamos uma legião de seguidores, todo mundo ia gostar da gente, mas é o certo, queridos? Não. E aqui eu sei que eu entro numa área que, lamentavelmente, nós fomos permitindo que fosse, inclusive, sendo usados ali como referências quando nós lidamos com as novas gerações. O meu tempo é pouco, então eu vou ser bem objetiva. 2 grandes companhias do entretenimento das histórias em quadrinhos, a DC Comics com seus heróis, Liga da Justiça, e Marvel com os Vingadores, ok? Bem, a maioria desses personagens, eles têm suas histórias baseadas em mitos. Mitos. O que o texto ali disse? Correrão atrás de mitos. Mas tem uma curiosidade aqui, que talvez poucos de vocês saibam. Na DC Comics, eles têm um personagem chamado Lúcifer. E essa informação é da DC Comics, ok? Eu não coloquei aqui minhas palavras. Essa informação está no site deles. Lúcifer é considerado o 2º personagem mais poderoso. Perde apenas para seu criador, Yahweh, empatando com seu irmão, Miguel. Agora, pasmem. Muitos dos nossos adolescentes, eles não sabem quem é Miguel. Eles não sabem que Miguel é um título para Cristo. E muito menos, sabem que, como não sabem que é Jesus Cristo, Miguel, eles acabam se deixando levar por essa historinha de que Lúcifer e Miguel eram irmãos. Aí você vê que vai ser justificado um monte de coisa. E foi exatamente esse personagem que deu origem à série Lúcifer, inicialmente pela Fox e agora Netflix. Aí você pode pensar assim, e eu fui tentada a pensar isso, falei assim, isso aqui não vou nem pesquisar, porque, por favor, está claro demais. Mas quando eu comecei a conversar com alguns adolescentes da nossa igreja, e vi que alguns tinham uma ideia diferente a respeito disso, falei, precisamos dar um pouco mais de atenção. A série Lúcifer já está indo para a 6ª temporada e tem milhões de seguidores, milhões. E no final da 5ª temporada, eu li a sinopse, onde a personagem, a protagonista ali feminina, ela dá uma surra em Miguel. Miguel, ele é apresentado como irmão gêmeo de Lúcifer. E então, Miguel está ali apanhando dessa personagem, quando desce Lúcifer do céu, com suas lindas asas, e ele, então, vai dar o corretivo ali, vai dar a punição para Miguel. Então, com uma espada de fogo, ele faz com que Miguel se ajoelhe diante dele, e ele, então, corta as asas de Miguel. Queridos, deixa eu voltar aqui. Uma reação que eu li de alguém que escreveu sobre a série Lúcifer. E você vai conhecer esse estilo de argumento. O povo se ofende com uma série, quando há tanta coisa ruim acontecendo no mundo. Diga-se de passagem, essa série tem muito mais o que ensinar para esse povo ignorante do que a gente pensa. Eu amei essa surra que ela deu no Miguel. Miguel deveria ser banido, assim como dizem que Lúcifer foi. Temos dúvidas, queridos, de que o inimigo está preparando uma geração? E aqui, mais os personagens aí da Marvel, só para vocês terem uma ideia por cima. Cerca de 30 desses personagens, eles não são seres humanos que simplesmente ganharam poderes mágicos. Eles têm suas histórias baseadas em deuses e semideuses, como eu já mencionei, da mitologia. Aqui, cada filme, cada desenho, cada série está pregando um sermão. Você está vendo ali? Que sermão está sendo pregado ali? É o lançamento, os eternos,
Mas vamos avançar um pouquinho aqui. Porque esse foi, na minha opinião, um dos mais assim ousados, uma das mais ousadas produções da Disney, Raya e o Último Dragão. Eu não preciso dizer para vocês aqui, deste grupo, quem é o dragão. Todos nós sabemos. Mas pense numa criança que cresceu ouvindo: o dragão é meu amigo, o dragão é seu amigo, você pode treinar seu dragão, ele é bonzinho, você só precisa saber lidar com ele. Quando a palavra de Deus é tão clara, Apocalipse 12:9, não tem o que discutir. Mas pense numa criança que cresce ouvindo isso. Porque ela está ouvindo isso na casa dela? Não. Quem está pregando para ela? Quem está pregando para ela? Veja, há muito tempo, no mundo de fantasia de Kumandra, humanos e dragões viviam juntos em harmonia. Mas quando uma força maligna ameaçou a Terra, os dragões se sacrificaram para salvar a humanidade. Uau! Você percebeu o que acontece aqui? Quem que se sacrificou para salvar a humanidade? Queridos, nós, quando chega a Semana Santa, a gente está falando isso. Mas, às vezes, a gente fica só na Semana Santa. Aí vem um desenho e diz o quê? Quem se sacrificou para salvar a humanidade? O dragão. Agora, 500 anos depois, o mesmo mal voltou e cabe a uma guerreira solitária, Raya, rastrear o lendário último dragão. Para quê? Para restaurar a terra despedaçada e seu povo dividido. Nós temos ensinado às nossas crianças, adolescentes e jovens que depois do milênio esta terra será restaurada, que a gente não vai viver eternamente no céu, não. Vai ser aqui. A eternidade será aqui, nesta terra restaurada. Que Cristo vai fazer isso. Nós vamos voltar à condição original. Temos falado. Olha o que eles estão pregando ali, queridos. No entanto, ao longo de sua jornada, ela aprenderá que será necessário mais do que um dragão para salvar o mundo. Também será necessário confiança e trabalho em equipe. O que a gente entende aqui? Simples, olha. Só nos entretenimentos o inimigo é capaz de mudar o fim dessa história. Ele está se valendo disso. Ele não pode mudar o fim dessa história. Ele não pode. Então, onde que ele está fazendo isso? Onde ele pode. Né? Mas vamos avançar? Muitos, porém, se têm desviado do plano de Deus, e eu estou indo para o final, que vocês vão ver onde eu queria chegar. Muitos, porém, se têm desviado do plano de Deus, seguindo as invenções humanas em detrimento da vida espiritual. Mais que qualquer outra coisa, estão os divertimentos contribuindo para anular a operação do Espírito Santo, e o Senhor é ofendido. Anular a operação do Espírito Santo. Qual era a condição para que aquele verso do início se cumprisse? Derramarei o meu Espírito. É simples, é uma estratégia de guerra. Elimine aquele que vai dar toda a condição para que o exército de crianças, adolescentes e jovens cumpram essa missão. Elimine. Tire o Espírito Santo da jogada. E aí você tem acesso, você tem facilidades. Não vou entrar em jogos aqui. Vou mostrar apenas algumas imagens, porque as imagens por si só, elas já são suficientes. E não pensem que eu fui buscar essas imagens, essas informações, em jogos que outros adolescentes estão jogando. Não pensem que eu fui fazer isso. Eu trouxe de onde eu passo nos lugares e às vezes vem uma mãe falar comigo, às vezes vem um pai, às vezes vem um adolescente tirar uma dúvida. Queridos, essas coisas têm tirado o potencial das nossas crianças e adolescentes. Tirado o potencial. Eu tenho pelo menos 2 livros só sobre o mundo digital. Livros que têm menos de 10 anos de pesquisas mostrando como essas coisas têm comprometido, inclusive, o desenvolvimento neurológico das nossas crianças e adolescentes. Falta de concentração, muita coisa envolvida aí. E isso daqui foi um presente, porque eu queria muito um material de alguém, né, que fosse especialista na área, que comprovasse tudo isso. A gente não precisa dessa comprovação, mas há pessoas que precisam, né, do que a Bíblia e o Espírito de Profecia falam. E essa moça, ela é uma das neurocientistas, das 4 neurocientistas mais famosas do mundo, especialista em cérebro adolescente. E olha o que ela escreveu nesse livro, né, que ela publicou em 2018. Nosso senso de identidade e os gostos que desenvolvemos na adolescência
podem moldar e influenciar atitudes e preferências. Prestem atenção nisso aqui. Sobre música, moda, política e moralidade por toda a nossa vida. Irmãos, por favor, entendam isso. Eu sei que vocês têm muitas atribuições. Eu sei que cada um de vocês está se esforçando para fazer o melhor, para apresentar depois diante de Deus. Mas, por favor, entendam isso. Nós precisamos unir os nossos esforços em torno das novas gerações. Porque senão nós vamos perdê-los. Isso é muito sério. Muito sério. A complexidade da nossa tomada de decisão aumenta à medida que nosso lobo frontal se desenvolve e cria conexões com o sistema límbico, porque é aqui que a gente toma as decisões. E olha, eu tive que colocar essa tela aqui. Não vou entrar aqui, não é a minha área, não é a minha especialização, mas, irmãos, por favor, todos vocês são líderes. Cuidemos com as referências que nós temos dado. Sabe o que impressiona mais um adolescente? A sua coerência. É a sua coerência. Ele vai seguir o seu exemplo. Ele vai querer coerência da sua parte. Vou pular essa tela, só para a gente, então, agora fechar aqui. O que nós temos? Vamos fazer a revisão. Não existe mais nada subliminar. Concordamos? O mal está conquistando a simpatia das novas gerações. Concordamos? Convence mais facilmente quem conta primeiro a história. Só nos entretenimentos o inimigo é capaz de mudar o fim dessa história. E seu principal objetivo é neutralizar a influência do Espírito Santo. Quando nós não temos o Espírito Santo, nós estamos por conta. E sabe o que me deixa preocupadíssima quando eu mostro alguma coisa, eu converso com um adolescente, ele me diz assim, eu sei separar as coisas. Aí eu penso, uau, tá difícil agora, porque às vezes já não está mais ouvindo, não está mais prestando atenção no que o Espírito Santo está mostrando. E para a gente fechar aqui está o grande ponto, queridos. Eu sei que todos nós sonhamos com a volta de Jesus e estamos lutando, né, para que isso aconteça nos nossos dias, mas às vezes a gente se esquece do que está acontecendo exatamente agora no céu. O grande conflito entre Cristo e Satanás terminará em breve e o maligno está aumentando seus esforços para derrotar a obra de Jesus em prol da humanidade. Seu objetivo é manter as pessoas em trevas e rebelião até que a ministração do Salvador no santuário termine. Quando as pessoas na igreja estão indiferentes, Satanás não se preocupa. Entretanto, quando os corações indagam o que devo fazer para ser salvo, ele aparece para nivelar seu poder contra Cristo e neutralizar a influência do Espírito Santo. Pastor Wallace, nós não combinamos. Mas hoje, a mensagem que eu preciso deixar para todos vocês aqui é que todos nós precisamos nos unir ao pastor Wallace. Porque tudo isso que nós vimos aqui, sabe onde começa? Sabe onde tem o start? É na família. Lamentavelmente, as famílias estão deixando, de dar as referências certas para seus filhos. Estão permitindo que outras coisas ensinem. 2 pontos. O que precisamos? Referências bíblicas. Dar as referências certas. E ensinar as novas gerações a submissão ao Espírito. E isso envolve confiança no Espírito de profecia. Se você falar assim, quantos aqui, para um grupo de adolescentes, amam a Bíblia, acreditam que é a palavra de Deus? Todo mundo vai levantar a mão e todo mundo vai. Mas quantos estão sendo motivados a confiar no Espírito de profecia? Como um muro de proteção, não como uma restrição, mas como algo que protege. Nunca antes houve tantos interesses importantes em jogo. Nunca houve questões tão importantes diante de alguma geração como as que aguardam aquela que agora está chegando ao palco da ação. Nunca foram os jovens de alguma época tão intensamente observados pelos anjos de Deus como os jovens o são hoje. Este verso vai se cumprir, eu creio nisso. Vocês creem nisso? Este verso vai se cumprir. Este verso vai se cumprir. O que nós devemos fazer? Fortalecer as famílias. Vamos dar às novas gerações as referências certas, incentivá-las a confiar no Espírito de profecia. Vamos contar do santuário,
sua ligação com o plano da salvação. Vamos falar de profecias usando uma linguagem que eles entendam. Vamos ensinar as 3 mensagens angélicas. Vamos inflamar o coração deles com a verdade de tal forma que eles não sintam a menor atração pela mentira. E assegurar que estaremos ao lado deles no cumprimento da missão. Porque aí não vai precisar mais de tanto esforço. Porque eles vão dizer, eu vou. Amém. Ok. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque em Tua misericórdia, o Senhor nos tem dado a oportunidade, o Senhor tem nos dado o privilégio de lidarmos com as novas gerações. Nós sabemos dos Teus planos, Senhor, para eles, são grandiosos, mas agora eles precisam saber. Por isso, Senhor, nos capacite, nos dá entendimento, que nós possamos fazer do Espírito Santo o nosso melhor amigo, aquele que está ao nosso lado, que possamos ser sensíveis à voz dEle e também sermos obedientes, Senhor, para cumprir as orientações que já foram deixadas para nós. Nós sabemos que o Senhor está à frente desta igreja e ela será, sim, vitoriosa, porque ela é Tua, Senhor. E hoje nós nos colocamos mais uma vez, todos nós aqui, em Tuas mãos e te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém.